The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o John Lopes. Vocês estão me escutando bem? Vocês conseguem ver a apresentação na tela? Bom dia, Luciana, tudo bem? Janari, bom dia. Legal. A gente vai começar, vamos dar só mais uns 2 minutinhos para começar no horário certinho, tá bom, pessoal? Mais uns 5 minutinhos.
Pessoal, bom dia. Só confirmando mais uma vez, vocês estão todos me ouvindo bem? Vocês conseguem ver bem a tela? Legal. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Meu nome é John Lopes, o convite vai no nome do Adinaldo Neves, ele é um outro especialista de desenvolvimento de mercado também. Ele apresenta os webinários em espanhol, algumas vezes em português também, mas a maioria dos webinários em português, quem apresenta sou eu, tá? Eu fico baseado no Brasil, eu cuido da parte de desenvolvimento do mercado aí do Brasil, parte de produtos para a América Latina também. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os conceitos básicos de rede para profissionais de áudio. A gente não vai entrar a fundo em nada, é um conceito bem básico, mesmo porque cada item, cada pedaço do que a gente vai falar hoje demanda um nível de conhecimento, um nível de tempo bastante grande para a gente adentrar nesse mundo das redes, que é bem amplo e bem vasto. Então a gente vai falar um pouco do básico, que vai servir muito para vocês que trabalham com equipamentos de áudio, não só Shure, como de outros fabricantes também, para entender como é que funciona, como você põe um equipamento em rede, como que você faz ele funcionar conectado a outros equipamentos. A gente precisa começar, antes de qualquer coisa, com o que é uma rede. Quando a gente fala que vai... vou pôr meu equipamento em rede, já está usando rede. O que é uma rede? Se você tiver dois ou mais equipamentos trabalhando juntos, na solução de um problema, em comunicação de dados, você já tem uma rede. Então, para você cuidar dessa rede, obviamente, você vai precisar de cuidados e conhecimentos para você não estragar uma rede existente se você estiver conectando em uma e nem ter problemas com a sua rede, você tirar o melhor dela. O hardware e os padrões, a gente escuta muito esses termos, né? Cabo Cat5, Cat5e, Cat6, o conector RJ45, poxa, você está usando um switcher, que switcher você está usando, que roteador, qual a banda da sua rede, a largura de banda, a velocidade, a mesma coisa, e que topologia que você está usando, qual o tipo de ligação que você fez na sua rede. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses aí para a gente entender o que são esses termos e como eles funcionam. Olha, quando a gente fala em cabos de rede, a gente automaticamente imagina aquele cabo azulzinho do computador. Aquele é um cabo de rede, é um cabo relativamente simples. Existem vários tipos de cabos, a gente vai falar aqui dos mais usados só. Um cabo Cat5 e Cat5e é um cabo de par trançados. Então ali você vai ter pares de cabos trançados transmitindo informação. O E, esse que eu tenho o Cat5 e o Cat5e. Esse E é de Enhanced, que ele vai ter mais uma proteção maior contra interferências crosstalk. O que é uma interferência crosstalk? Você tem uma série de pares de cabos ali dentro daquele mesmo cabo de rede e informações diferentes trafegando por eles. E às vezes pode um interferir no outro, um campo magnético de um cabo interferir no outro cabo e gerar um problema, uma perda de informação, um delay. O Enhanced tem uma proteção ali que vai te proteger contra isso, né? Vai ficar bem melhor do que um Cat5. O Cat6 é já a versão superior, ele é ainda mais imune a essa interferência de crosstalk e outras proteção contra ruído, enfim, a interferência eletromagnética em geral. E ele é igual, fisicamente eles são iguais, você vai olhar assim, às vezes é até difícil dizer qual que é qual. Geralmente o Cat6 ele é mais robusto, você olha assim e fala, não, esse cabo é mais parrudo, assim, mais forte do que um Cat5. Mas é difícil dizer só olhando, assim, né? Você tem que ler as especificações ali que tem escritas no cabo ou na embalagem. Conector RJ45. O conector RJ45 é esse conector que a gente usa nos cabos de rede. O pessoal usa muito, é muito comum ouvir o termo crimpar, vou crimpar um cabo. Crimpar é você montar esse cabo, você pegar o cabo, abrir os fiozinhos que tem dentro, todos, colocar nesse conector, travar, você precisa de um alicate, um crimpador para fazer isso. Então você tem oito pinos nesse conector,
que vão presos aos 8 fios que estão dentro do cabo. Esse é um conector RJ45. Então é muito comum perguntar, poxa, o equipamento usa rede, qual conector? É um RJ45. Então esse aí é o mesmo que tem no seu computador, é o conector de rede mais comum, tá? Existem outros conectores de rede também, mas esse é o mais comum. Aqui eu tenho um blindado. Esse blindado, vocês veem aí que a parte dele, onde acaba a parte plástica azul ali, ele é todo metálico, e dentro do cabo azul ele é todo blindado também. Geralmente, quando você usa áudio trafegando em rede, você usa conectores blindados, cabos blindados também. Sistemas de conferência, esses que tem votação, que usam em congressos e afins, você geralmente precisa de cabos blindados também, porque você precisa de um nível de proteção contra interferência eletromagnética muito grande. Então você tem interferência de RF, tem interferência de cabos de alimentação que estão passando junto ali. Então isso aí tudo pode atrapalhar muito o funcionamento do seu equipamento, e um cabo blindado vai te ajudar bastante nesse sentido. Switches e roteadores. O que eles são? Switches e roteadores são esses equipamentos muito parecidos com o que você tem em casa. Eu falo, puxa, o roteador que eu tenho lá em casa. Eu vou ter vários níveis, várias linhas de produtos. Eles servem basicamente para colocar vários equipamentos juntos numa mesma rede e para conectar uma rede a outra rede ou uma rede a um outro caminho. Alguns deles têm Wi-Fi, então, poxa, quem tem NET, GVT, Vivo, TV a cabo, que seja, geralmente agora eles dão um roteador, que é aquele que vai lá, que fica na sala, lá no quarto onde você põe, e tem um roteadorzinho lá que sai um cabo de rede onde você conecta um computador, e você tem o Wi-Fi também. Então aquilo é um roteador junto com o switcher, é o que é mais comum, tá? E a gente vai ter vários tipos de recursos neles, enfim. Tem o Wi-Fi, que é ele permitir eu conectar dispositivos na rede através de uma conexão sem fio, igual você faz com o seu celular. Quando você chega num lugar e procura o Wi-Fi, você conectou o seu celular naquela rede através de uma conexão sem fio, é um cabo invisível. O DHCP ele gera o endereço IP de cada equipamento que está conectado na rede. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, mas é como se a gente desse um nome para cada equipamento. Imagina, você tem uma reunião de equipamentos ali, cada um tem uma plaquinha com o seu nome ali, e o DHCP é quem gera esses nomezinhos para cada um, que é o endereço IP. A gente vai falar mais para frente. E o PoE, que é Power over Ethernet, que é a alimentação através do próprio cabo de rede. Muitos equipamentos hoje são PoE, então você consegue alimentar ele através do próprio cabo de rede. Então você não precisa ligar esse equipamento na tomada, você alimenta ele com o próprio cabo. Aqui eu tenho um switcher da Shure, o HT620. Ele tem velocidade de 10 e 100 Mbps, 9 portas, tem DHCP, ele gera DHCP, e ele é de rack, é bem robusto, de metal. Então esse Touring Grade é que ele suporta você sair com ele para fazer show, para fazer turnê. Alguns dos nossos equipamentos utilizam conexões em rede, e esse é um excelente roteador para isso. Pela robustez, por aguentar o tranco, aguentar estar na estrada, estar num rack, jogar em caminhão, tirar, pôr, voltar, subir, diferente de um roteador que você tem em casa, que não vai aguentar isso aí. Ele tem essa opção de desligar o DHCP, vocês estão vendo aí na imagem, eu tenho on-off ali, DHCP on-off, eu consigo desligar isso. Então eu posso integrar ele numa outra rede que tem alguém já gerando o endereço de cada equipamento, o nomezinho de cada equipamento. Se eu colocar duas pessoas fazendo isso, vira bagunça, a rede se perde. Então eu deixo só o outro que já faz isso fazendo, porque muitos switchers e muitos roteadores eu não tenho opção de desligar. Então o Shure te permite desligar para o outro manter o controle disso aí, tá? E eu vou ter 9 portas. Eu tenho uma porta aí na frente, que vocês estão vendo aí, e tenho mais 8 portas atrás, sendo 4 com alimentação. Aqui é um exemplo bem claro do que é um switcher, do que é um roteador.
Um switcher eu conecto todo mundo nele para pôr o pessoal em rede, por todo mundo na mesma rede. E um roteador, eu conecto todos os equipamentos neles para enviar para uma outra rede. Então, quando a gente fala, poxa, eu tenho em casa o roteador, eu tenho o switcher. Em geral, esses que a gente tem em casa, eles são os dois. Eles são os dois num equipamento só. Então eu consigo conectar todo mundo em rede lá, ter uma rede interna na minha casa, por exemplo, e conectar essa rede interna da minha casa com a internet, que seria a rede do seu provedor de internet. Então você consegue ter os dois no equipamento só. A banda, que a gente fala, qual que é a banda da sua rede? Qual que é a largura de banda da sua rede? A banda é a capacidade, a circulação de dados ali. Eu tenho uma largura de banda de tantos, quantos dados eu consigo trafegar naquela rede? E a rede tem uma velocidade máxima de tantos bps. Em geral, as redes mais comuns a gente chama, tem 100 Mbps, 1000 Mbps, que seria 1 giga, tanto que o pessoal chama também de gigabit ou gigalan, e 10 Gbps, que aí já é uma rede de altíssima velocidade. Mas a rede em si tem velocidade e todo mundo que está na rede ali, os equipamentos, os cabos, os conectores, todos vão influenciar muito na velocidade da sua rede. Quando a gente fala em topologia de rede, o que é topologia? Topologia é a maneira que eu conecto os meus equipamentos na rede. Eu tenho várias maneiras de fazer isso, duas delas são as mais usadas, que é o Daisy Chain, que é esse que a gente está vendo a imagem aí, e a estrela. A gente vai ver daqui a pouco. O Daisy Chain, vocês estão vendo aí, as linhas azuis representam os cabos de rede. Então eu pego um equipamento, saio do primeiro ponto da rede, de um equipamento, ligo no segundo equipamento, do segundo eu ligo no terceiro, do terceiro eu ligo. Então eu formo uma cadeia. Então essa é a maneira Daisy Chain de ligar. Isso aqui é só um exemplo ilustrativo, tá, pessoal? Então isso vale para qualquer equipamento que permite Daisy Chain. Então é um exemplo só. Tá? Só que eu tenho um problema sério com esse tipo de conexão. Por mais que eu economize cabo, que seja mais fácil a montagem, se alguém parar no meio desse caminho, aqui no caso o cabo do meio parou, o que acontece? Todo mundo que está para trás dele, do ponto onde parou, está fora da rede. Então eu vou estar com o pessoal desconectado. Então isso pode ser um perigo muito grande. Aqui um outro tipo, estrela. Olha só, a topologia estrela já é bem diferente. Então, em vez de eu ligar um equipamento no outro, numa cadeia, eu ligo cada equipamento a um roteador ou a um switcher para colocar todo mundo dentro de uma mesma rede. Então, eu tenho equipamento 1, 2, 3 e 4 aqui, cada um vai com seu cabo direto para o switcher. Isso me dá uma segurança maior, porque se um para, só aquele para, o resto continua funcionando sem qualquer problema. Tá? E eu ligo meu computador lá também, então eu estou com todo mundo em rede lá, sem nenhum tipo de problema. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho mais disso aqui com vocês. Hoje a gente tem ouvido falar muito sobre Dante. Quem não ouviu, nunca ouviu falar, não sabe nem o que é Dante e trabalha com áudio, te recomendo dar uma lida, dar uma procurada na internet, D-A-N-T-E, Dante, sobre o que é o áudio em Dante, que é uma tecnologia que cresce cada vez mais. Ontem mesmo a gente teve a chance de conversar com o pessoal da Audinate, que é a empresa que criou o Dante, que eles fecharam com 200 fabricantes. Então, são 200 fabricantes de equipamentos de áudio que estão utilizando o Dante em seus equipamentos. A Shure é um deles. A gente vai falar um pouco mais a fundo do que é o Dante, mas esse é um tipo de montagem muito comum quando eu tenho uma rede Dante. Então eu pego, imagina, meus microfones que tem Dante, ligo eles num roteador igual está aqui, pego minha mesa de som, o meu mixer, ligo o meu mixer que tem Dante também nessa mesma rede, e eu consigo transmitir todo o áudio dos meus microfones para a mesa diretamente, os canais separados, sem eu ter qualquer problema, sem eu precisar de cabo de áudio. Então eu estou trafegando com áudio sem perda, com segurança,
Vocês veem aí que os equipamentos têm 2 conectores de rede. Todo equipamento que tem Dante, ele tem 2 conectores também. Uma é a rede primária e outra a rede secundária. Então, se eu tiver um segundo roteador aqui, um segundo switcher, eu consigo sair eu faço essa montagem com o primário, igual está aqui na imagem, pego esse segundo switcher, ligo no secundário, faço uma segunda montagem dessa, e se o primário parar, o secundário entra automaticamente, sem corte no áudio. Então, para eventos grandes, onde você tem muitos cabos, imagina você pegar um show grande onde você vai passar ali 80 canais do palco para front of house, lá para onde está a mesa de som lá na frente, você precisa de um multicabo muito grande, você vai sofrer com interferência de tomada, de vários tipos de interferência, vai correr o risco de alguém pisar num cabo, quebrar um cabo lá e você ficar sem aquele canal. Aqui com o Dante você tem uma segurança muito maior. Você passa isso aí, você pode ter uma rede secundária correndo por outro lugar, cada um por um lado, por exemplo, da casa, e se uma quebrar, a outra assume automaticamente, e você vai ter só cabo de rede. É um cabo indo de cada lado, é bem mais fácil e bem mais barato também, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de Dante mais para frente, mas eu quis tocar porque a imagem é bem legal, ela mostra bem a topologia que a gente usa mais comumente hoje com redes Dante. Seguindo aqui, então vamos falar do endereçamento IP. O que é o endereçamento IP? A gente vê muito esses códigos, o endereço IP, ali igual está na imagem, né? Eu tenho o endereço MAC, que o pessoal chama de MAC address ou MAC address também. Eu tenho o endereço IP e tenho máscara de subrede. Esses termos são muito comuns, a gente ouve bastante quando a gente fala de rede. A gente vai ver o que é cada um deles. Como a gente configura o endereço IP, o que é um IP dinâmico, o que é um IP estático e o que são as portas de cada IP. Vamos ver em detalhe. Quando a gente fala de um MAC address, um endereço MAC, ele identifica cada dispositivo numa rede. Então, cada um tem o seu. É como se fosse o seu CPF. Então, cada equipamento tem o seu próprio CPF. Ele é fixo, ele tem 12 caracteres hexadecimais, que vai de 0 a 9 de A a F. E o padrão dele é IEE 802. Então, eu vou ter mais de 280 trilhões de combinações possíveis. É 2 elevado a 48. Isso aqui é um exemplo. Aqui embaixo a gente tem 2.23, 2.45, 2.67, 2.89, 2.AB. Geralmente os 6 primeiros identificam o fabricante e os 6 últimos o fabricante escolhe. É como o CPF que ele deu para o equipamento que ele criou, tá? O endereço IP, que na 90% dos casos vai ser o mais importante para a gente, é o que a gente mais vai ter que se atentar. Geralmente ele tem esse modelo aí de 12 números, dividido em 4 octetos, a gente chama de octeto, esse trio de números, então são 4 trios de números. Eu posso alterar eles, eles vão de 0 a 2555, e ele é um único em cada dispositivo. Esse aí é o que eu falei no começo lá, é o nome do equipamento na rede. Então cada um vai ter o seu próprio nome. Então imagina o meu computador aqui que eu estou usando para fazer esse webinar, ele tem o IP dele, que é um IPX 192.168.001.042. Se eu conectar ele numa outra rede, o outro equipamento vai ter um outro IP, e o outro assim, e o outro assim. E nunca vou ter 2 equipamentos com o mesmo IP na mesma rede. É um erro muito comum que o pessoal olha, qual que é o IP do equipamento? Eu quero conectar com aquele outro equipamento via rede. Aí você vai e coloca o mesmo IP do outro. E aí dá errado, tá? Não vai funcionar não. Aqui é um exemplo, ó. Dá uma olhada, eu tenho um switcher, tenho todos os meus equipamentos conectados ali nele, montando uma rede. E vocês veem que cada um tem um IP diferente, ó. O finalzinho de cima é 42, da esquerda 43, de baixo 44, da direita 45. Então eu consigo ter cada um com o seu próprio nome. Cada um tem o seu IP. Tá? E eu não vou repetir isso numa mesma rede, porque senão eu não vou saber quem é quem. Então eu mando a informação, por exemplo, do 45 para o 44. Isso, minha rede sabe quem é o 45, sabe quem é o 44. A máscara de subrede.
é como se eu estivesse dividindo a minha rede em espaços menores. Vou fazer uma analogia aqui que eu acho que vai ajudar. Imagina que a sua rede é um hotel e cada subrede é um andar e cada IP é um quarto, tá? Então eu consigo ter o macro, o gigante, que seria o hotel, vai ser a minha rede. E aí eu vou ter as sub-redes, então eu vou criar andares nesse hotel, então cada andar vai ser uma sub-rede diferente, e dentro daquela sub-rede eu consigo ter um grupo específico de IP, que são os quartos. Então cada um eu monto grupos separados, tá? Geralmente a máscara de sub-rede tem essa cara aí 2555, 2555, 2555, 0000. 99% dos casos você não vai precisar mexer nisso, a não ser que você vá fazer uma configuração mais avançada. Aí você tem que entender melhor, também não é tão simples, mas a grande maioria das vezes você não mexe nisso aí, tá? Eu consigo montar grupos diferentes, geralmente esses últimos octetos tendem a ser zero, ou os dois últimos ou o último é o mais comum. Aqui alguns exemplos, ó, então dá uma olhada. Eu tenho essa máscara 2555, 2555, 2555, 0000. Então eu vou ter todos esses endereços de IP que estão aqui listados com o verde, ticados em verde aí, e vocês veem que o vermelho eu tenho um 002 ali que está em vermelho. Ele não está dentro da mesma subrede, então imagina assim, se isso fossem quartos, os três de cima estariam no mesmo andar e o de baixo está num andar diferente, tá? É complexo isso aqui, não vamos entrar muito em detalhes, porque se você for mexer com isso, você vai ter que entender bem. Geralmente o que você vai mexer é o IP, e o importante é você lembrar que o IP tem que estar cada um diferente do outro, e os primeiros 3 octetos, aí, os primeiros 3 trios de números têm que ser iguais, para eles estarem dentro de uma mesma submáscara de rede. Aqui um outro exemplo com 2 octetos em 0. Vocês veem que o último também não está, a mesma situação anterior. IP dinâmico versus IP estático. É muito comum a gente ver configurações de rede, alguém te perguntar, você vai usar IP estático ou você está com IP dinâmico? Um IP dinâmico ele é atribuído automaticamente. Então eu vou ter lá na minha rede, eu conectei todos os meus equipamentos no switcher, eu tenho o meu gerador de DHCP, que é quem vai gerar o nome para cada um, o IP de cada um. Então cada um vai ter o seu IP específico. Então isso é um IP dinâmico, porque eu conectei o equipamento na rede, o DHCP já vê ali, gera um IP para ele. Quando eu tenho um IP estático, eu atribuo ele manualmente. Então é comum, por exemplo, numa empresa, você está trabalhando numa empresa, você tem a rede da empresa de computadores, você tem muitos computadores, e o pessoal do TI, ele quer saber quem é quem, qual computador é qual, para dar acesso, cada um tem acesso a um nível de informação diferente. Então ali nesse caso você usa um IP dinâmico, um IP estático, porque você vai dar níveis diferentes para cada um. Então vamos lá, ó. O fulano tem o IP lá, eu vou colocar para ele 192.168.001.123. Então o dele é 123. Aí eu vou lá na minha central de TI e habilito, ó, 123 pode acessar a internet, pode acessar o Facebook, pode acessar a rede interna da outra rede da empresa, onde tem as coisas mais sigilosas. Só que aí eu tenho o ciclano, que eu vou pôr o IP 192.168.001, 456, mas o dele não pode. Então eu determino que o 456 não tem acesso ao Facebook, não tem acesso a essa outra rede, e eu só consigo fazer isso com o IP estático. Tem maneiras de se fazer com IP dinâmico também, mas é muito mais trabalhoso. Com o IP estático é bem mais fácil. Então eu dou um IP manual para cada um, diferente do dinâmico, tá? É muito comum o pessoal que vai conectar equipamento em rede, não tem experiência, acaba com o IP lá como estático no computador ou no equipamento, e o equipamento não funciona na rede, ele não sabe por quê, e aí vai ver lá, tá selecionada a opção de IP estático, que está esperando você digitar manualmente um IP que seja compatível com
com o protocolo que está sendo usado na rede lá, que tem o mesmo endereço, que esteja mesmo dentro da mesma submáscara. Então acaba sendo um erro muito comum, tá? Tome bastante cuidado com isso. Em geral, quando você não sabe, ninguém te deu um IP estático nem nada, você vai usar o dinâmico. E vamos falar como conectar o seu computador na rede. Quando você vai conectar, é importante você saber. Bom, a gente falou muito disso já durante aqui a apresentação. Você saber se é um dispositivo único que você vai conectar, se você vai ter uma rede, se ela é uma rede autônoma, que você põe um switcher lá, liga todo mundo nele. O próprio switcher já gera um IP para cada equipamento e eles vão funcionar entre eles. Ou se é uma rede administrada, que é o mesmo caso que eu falei agora da rede de TI de uma empresa, que você tem alguém administrando aquela rede. É importante saber isso. Se é um dispositivo único, um cabo de rede conectando um ao outro, você não vai ter problema nenhum. Se é uma rede maior já, então aqui eu tenho, por exemplo, um switcher, então eu já vou ter vários equipamentos naquela rede. Eu preciso saber se é uma rede independente, se é uma rede administrada, para que tipo de informação vai trafegar nessa rede, vai de onde para onde essa informação. Então pode estar indo do primeiro equipamento para o último, ou do quarto para o quinto, do computador para todos, de todos para o computador. É muito importante saber isso aí quando eu tenho uma rede administrada. Tá? Quando a gente usa redes de áudio, a gente não se preocupa tanto com isso. Claro que também tem, você pega uma rede Dante, por exemplo, de áudio, tem muitos equipamentos, a topologia que você usou, a forma que você conectou esses equipamentos em rede, e os pacotes de dados, de onde eles vão e para onde, vai alterar a velocidade da sua rede, vai alterar uma série de coisas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você pega a Yamaha tem uns equipamentos que se chamam Rio, são os racks de entrada e saída. Então eu tenho uma caixa lá com um monte de conector XLR de entrada e um monte de saída. Pego essa caixa, conecto um cabo de rede nela e mando lá para minha mesa de som. Então eu deixo essa caixa no palco, ponho a mesa de som lá na frente, lá no front of house, onde fica o cara mixando, fazendo som. E eu preciso cabear isso. Então eu passo um cabo de rede e conecto lá na frente os meus microfones, os meus equipamentos, tudo, e consigo voltar com o áudio através da mesma rede lá para o palco, para os retornos dos músicos, para o PA. Então eu tenho um áudio indo, tenho um áudio vindo. E vamos supor que eu ponho nessa rede também um monte de microfone sem fio. Então o LXD da Shure é um sistema que tem um sistema de microfone sem fio que tem Dante. Então eu pego o LXD e conecto nessa rede também. Então eu vou ter microfone entrando, só que eu não tenho áudio voltando para esse microfone, eu tenho áudio indo só lá para o palco. Eu começo a ter áudio trafegando em direções diferentes dentro de uma mesma rede. E isso pode alterar a velocidade da minha rede, obviamente altera. Então eu tenho que tomar bastante cuidado para administrar isso, tá? Mas voltando, a gente está falando hoje de conceitos básicos, isso é uma coisa bem mais avançada. Mas é legal vocês darem uma lida, darem uma procurada, tá antenado nisso aí, que é o futuro do áudio, tá? Quando a gente fala de interface ou interface de rede, é a maneira que o seu computador se conecta na rede. Uma interface basicamente é uma ponte de conexão entre duas coisas, seja quais forem. Então, uma interface de rede é você conectar o seu equipamento à rede. Então, pode ser através de Wi-Fi, pode ser através do cabo. Existem outras maneiras, outros tipos de cabos além daquele que a gente mostrou do RJ45, dos cabos CAT, tá? Mas os mais comuns são esses que a gente mostrou. O endereço IP do seu computador. Para você conseguir o endereço IP do seu computador, você vai lá no painel de controle, seja um Windows, seja Mac, ou Linux, Unix, você vai lá no painel, rede, lá você vai ter essa informação de endereço IP. Você pode entrar com linha de comando também, se você quiser, um pouquinho mais complicado, mas lá na rede de painel, no painel de controle ou na preferência de sistema, você consegue ver na parte de rede. Agora vamos falar um pouquinho do áudio em rede, do Dante. Existem vários formatos de transmissão de áudio em rede, mas basicamente eu vou pegar um áudio analógico, que é gerado por um instrumento, por um microfone, por um equipamento, alguma fonte sonora, e vou converter ele em digital para trafegar com esse áudio digital em rede. Eu posso ter múltiplos canais numa mesma conexão de rede,
O Dante, por exemplo, te permite até 1024 canais trafegando numa mesma rede. E fica fácil você usar áudio em rede porque, poxa, é um monte de cabo a menos que você não precisa mais. É fácil controlar. Você com o computador você consegue. Poxa, você está às vezes lá na front of house, lá onde fica a mesa de som, e o palco tá lá longe, 70 metros, 80 metros. E você quer mudar puxa, eu quero que o microfone do fulano saia no monitor da esquerda ali. E, poxa, às vezes você tem que ir lá ou pedir para alguém mudar fisicamente a conexão do cabo para isso. E com áudio em rede você abre o seu computador, muda, faz um clique lá, muda na matriz, muda a posição daquele microfone, é muito mais fácil. Tá? Aqui alguns exemplos de como eu consigo transportar áudio em rede. Eu tenho a conexão SPDIF, que é uma conexão, é um conector RCA basicamente, ele é muito parecido com o RCA, ele tem algumas diferenças de qualidade de montagem, mas é basicamente um conector RCA. E eu trafego 2 canais ali, um pelo pino central, um pela parte externa. E pode ser um sinal óptico, pode ser um sinal elétrico. Esse conector RCA que vocês estão vendo aí, ele vai trafegar um sinal elétrico. E eu consigo ter igual o que tem embaixo é um conector, um cabo óptico. Através dele eu consigo transmitir um sinal óptico. Basicamente é uma fibra óptica ali que eu vou fazer pulsos de luz. Vou transmitir 1 e 0, apagado é 0 e aceso é 1, por exemplo, tá? Explicando de maneira rudimentar, basicamente é isso. Então eu vou piscando essa luz e a fibra tem a capacidade de transmitir essa piscada lá na outra ponta e eu consigo transmitir o dado digital assim. Eu tenho o ADAT. O ADAT foi muito famoso há uns anos atrás. Hoje já perdeu bastante espaço. Mas era um equipamento profissional, puxa, dos anos 80, final dos anos 80, 90. Eu consigo ter 8 canais com ADAT e eu consigo ter áudio óptico também. Tem fita ADAT, era muito comum você ter fita para gravar, enfim. Caiu bastante em desuso isso. Tem muita gente que gosta, muito saudosista que gosta, mas caiu bastante em desuso. E aí hoje eu vou ter as linhas já. Vou ter o AES3, que é um conector XLR. Geralmente, a grande maioria dos equipamentos, no mesmo conector, você pode ter o áudio XLR, o áudio balanceado, normal, analógico, e pode ter o AES também. Alguns têm a saída separada, mas alguns estão juntos. É muito comum também, tá? Então eu vou ter um áudio digital trafegando ali e eu consigo chegar com esse áudio mais longe, ele é menos sensível a interferências de tomada, de fios próximos, de eletromagnéticas e em geral. Aqui alguns protocolos de transmissão de rede. Então imagina assim, a gente falou dos meios de rede, os cabos, tudo isso. Mas eu preciso fazer que o equipamento que está do outro lado da rede entenda o que eu estou falando, né? Então eu preciso de um protocolo, é como se fosse o idioma que a rede vai falar. Então eu tenho vários. Eu tenho o MAD. O MAD ele precisa das bridges, que são equipamentos específicos e eu trafego até 64 canais. Eu tenho o áudio sobre Ethernet, vou ter vários tipos, tenho o AES, vou ter o ANET, EtherSound, CobraNet, todos esses aí trafegam áudio através de um Ethernet, de um RJ45 comum. E eu vou ter o Dante e o QLAN também, são modelos que já usam cabo de rede também e vão te dar níveis de controle, de acesso e de quantidade de canais diferentes, tá? Aqui é um exemplo, eu tenho 8 canais analógicos. Como é que eu conecto ele na minha rede, ali na minha entrada? Então, na minha entrada da mesa de som, por exemplo. Então, eu vou pegar cada saída de áudio, passo um cabo analógico XLR até entrar lá na minha mesa de som. Então, quando eu falo com o Dante, por exemplo, aqui eu consigo conectar um cabo Dante no switcher, conectar um outro equipamento de baixo com cabo Dante no switcher e dele eu conecto na minha mesa lá. Então eu estou com os 8 canais trafegando separados ali, tudo através do cabo de rede, tá? Aqui é um exemplo com 8. Se eu voltar aqui, ó, dá uma olhada. Então são 8 cabos. Agora se a gente conectar 10 desse aqui, serão 10 microfones desse aqui, ó. Esse aqui é um receptor da Shure LXD que está embaixo. Então 10 desse aqui
vão ser 40 canais, são 40 cabos. Começa a ficar mais complicado. Então, quando eu tenho um Dante aqui, por exemplo, a gente vai ter 10 cabos passando para o switcher, o mesmo cabo do switcher vai para a mesa e eu vou ter os 40 canais separados. Quais as vantagens? Poxa, eu vou precisar de bem menos cabos. Eu uso um cabo de rede Cat5 comum. É uma conexão digital, então é super fácil de configurar. Assim, os equipamentos já têm no próprio equipamento a interface de comunicação. Consigo trafegar 1024 canais. Ele usa a infraestrutura existente já. Imagina, você vai fazer uma instalação num hospital, por exemplo. E ele já tem toda a rede passada lá. Você consegue criar uma rede dentro da rede já do hospital e trafegar os dados separados ali. Eu não vou precisar de nenhum hardware específico, só os equipamentos mesmo com o Dante. É tudo que eu preciso. Não vou ter ruído, a latência é muito baixa, 150 microsegundos. Essa latência varia conforme a topologia que você está usando de rede, conforme a quantidade de canais que você está usando, tá? A instalação é super fácil. Eu não vou ter perda em cabos longos, desde que eu respeite ali uns 100 metros máximos no cabo de rede ali. O recomendado é 70, 80. Dá para chegar no 100, mas com cabo muito bom, sem muitas interferências, tá? Mais do que isso, eu já começo a correr riscos. E aqui eu tenho na direita alguns fabricantes que estão usando o Dante hoje. Tem 200 fabricantes, não são 200 equipamentos, 200 fabricantes que estão utilizando o Dante. Então se tornou realmente o padrão. Ele descobre automaticamente os dispositivos quando você está em Dante. Eu consigo rotear com um clique só, então você pega um equipamento para fazer o patching da rede Dante é super fácil. Eu consigo editar os nomes dos equipamentos, o equipamento tem o nome dele, então tem lá mesa de som marca X, microfone Shure LXD, eu consigo ter tudo isso aí. E as configurações elas ficam armazenadas em cada dispositivo, não preciso programar nada, consigo sem um computador fazer todo mundo conversar usando o Dante. Com o computador é mais fácil também, mas eu não preciso ter necessariamente. Aqui é um exemplo do controlador de Dante, é um aplicativo que permite você controlar. Então vocês estão vendo aqui é uma matriz basicamente. Então em cima eu vou ter quem emite áudio, quem gera áudio e do meu lado esquerdo quem recebe áudio. Então imagina, eu pego o meu primeiro equipamento de cima ali. Poxa, eu quero que ele mande o áudio para o primeiro de baixo. Eu vou lá e clico, pum, ponho a bolinha verde que vocês estão vendo aí. Então eu consigo fazer ele, o áudio já está transmitido ali e eu consigo montar tudo isso aí. A grande maioria dos equipamentos, eles já vai ter o nomezinho ali, já vai estar tudo muito fácil. E eu tenho vários equipamentos que eles tanto transmitem quanto recebem áudio. Então eu vou ter ele tanto no transmissor quanto no receptor e consigo gerenciar isso de maneira independente, tá? É gratuito, é muito fácil de usar, consigo mexer com latência, com word clock, com tudo isso na rede através dele. E é bem legal, é bem facinho, recomendo todo mundo experimentar, dar uma mexida. Algumas considerações quando a gente usa Dante. Recomenda-se ter um switch gigabit, que vai ter uma velocidade acima de 1000 megabytes por segundo. Um switch administrado que permita programar, desligar o DHCP, por exemplo, se for entrar numa outra rede. Evitar esses tais switches verdes, que são os 802.3. Em geral, a gente usa os .11, que dá mais certo. Cabo blindado vai sempre te ajudar. Poxa, blindagem é proteção contra ruído, contra interferência. Se não tiver o blindado, pode ser o comum, também vai funcionar muito bem, mas o blindado te ajuda a proteger. E você aplica os seus conhecimentos aí. Se você não tiver conhecimento de rede, é legal você ter alguém que possa te ajudar com isso, porque não é uma coisa difícil, mas também precisa de um certo nível de conhecimento. Tá? Alguns equipamentos da Shure que tem Dante, eu tenho o LXD, eu tenho o MXW, que é um equipamento que não tem no Brasil, esse MXW, ele vai estar sendo vendido nos Estados Unidos e outros países. O SM820, que é um auto mixer digital, também tem Dante.
E aqui é quando você vai ter uma rede Dante, às vezes você está numa empresa, numa estrutura, e o que você fala para o TI? Você vai falar para ele quantos dispositivos você vai ligar, quantos IPs você vai precisar, quantos dispositivos vão estar numa mesma subrede, se você precisa ou não de DHCP, de alguém gerando o IP, que o tráfego gerado é muito baixo, então ele não vai interferir, ele vai interferir, mas muito pouco no, no, no consumo da sua rede, na banda da sua rede. O VLAN, você pode criar uma VLAN que é uma virtual LAN, que é uma rede dentro da rede. Então eu posso dividir o meu switcher, por exemplo, em duas redezinhas independentes. E a segurança, então você consegue proteger com senhas, equipamentos que permitem isso. Aí vai variar de fabricante para fabricante. O Dante não tem nenhum tipo de encriptação, nem senha, nada. Você protege o equipamento. Então você põe sua senha no seu computador, por exemplo, ninguém vai mexer lá na rede. E que portas e protocolos que você vai precisar. Aqui alguns exemplos, eu não vou nem entrar muito no detalhe disso aqui, mas configurações de portas, como é que elas vêm. E se vocês tiverem alguma pergunta, agora é o momento. Se tiver alguma dúvida depois, pode mandar um e-mail para mim. O meu e-mail está aqui embaixo, é lopes_john, sem h, @shure.com. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode mandar a bola. O Vinícius está perguntando como que conecta um Yamaha LS9 32 num laptop com Windows 7. Vinícius, eu não vou saber detalhes desse tipo de conexão. Em geral, é com rede. Se você tiver a rede na mesa, você deve conseguir conectar. Te recomendo procurar o pessoal da Yamaha para que eles te ajudem com detalhes. Eles têm um suporte muito bom lá, vão te ajudar. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, Ó, a Janari está pedindo para falar um pouquinho mais sobre rede, subrede e IP. Janari, eu vou te pedir o seguinte: manda um e-mail para mim. Pode mandar com as perguntas, com as dúvidas que você tem. Eu te mando mais informações a respeito de rede. É um tema longo, assim, a gente vai ficar bastante tempo aqui sobre como funcionam os IPs, os números. Lembra do exemplo do hotel, que eu acho que é a maneira mais fácil de analisar, que a sua rede é um hotel, sua subrede é um andar, onde vão estar os quartos, e o IP é cada quarto. Então, isso ajuda muito você saber quem vai o quê, quem vai para onde, tá bom? O Luciano está perguntando se tem muita diferença entre o switcher da Shure e outra que compro lá fora, no mercado, né? Luciano, um switcher é um switcher. Seja ele Shure, seja ele TP-Link, D-Link, Cisco, qualquer que seja. Claro que, como todos os equipamentos, eles vão ter diferença de qualidades. Então, diferença de qualidade. Então, você pega, poxa, você tem uma TV Samsung, uma TV Sony, uma TV Panasonic, LG. Cada uma vai ter a sua característica, vão ter diferenças de qualidade, vão ter uma série de diferenças. Mas, basicamente, o funcionamento é igual. O que muda no switcher da Shure? Ele é um switcher muito robusto, ele é de metal, de rack, é bem resistente. Ele já tem 4 portas com PoE, então você consegue alimentar uma série de equipamentos que te permitem alimentar por PoE através dele. E ele te permite desligar o DHCP. Então imagina, você vai fazer uma instalação, sei lá, não vou usar o exemplo do hospital que eu usei antes. Você tem uma rede lá, você não vai conseguir ir lá, colocar o seu switcher lá, gerar endereço para todos os equipamentos que estão na rede do hospital e beleza, não é tão simples. Então você vai desligar o seu gerador de DHCP e a própria rede que está lá vai gerar o endereço IP de cada equipamento da sua rede de áudio ali. Então é importante você ter essa chave que desliga o DHCP, tá? Mas tem muitos switchers bons também. Você tem switchers Cisco, que são ótimos, e de outros fabricantes também. Tá?
Ó, a Maíra está perguntando se a gente vai disponibilizar o webinário. A gente vai disponibilizar no site da Shure. A gente está fazendo uma reformulação na maneira que a gente apresenta esses webinários. Então, a gente vai ter todos disponíveis online no nosso site. Em breve, a gente está trabalhando nisso. Quando falo em breve, é coisa de 15 dias a um mês. E a gente vai disponibilizar a próprio vídeo dessa apresentação com voz, com as perguntas, com tudo isso aí, tá? O Carlos Augusto está perguntando quantos canais são suportáveis em comunicação Dante. Carlos, o Dante te permite transmitir até 1024 canais em qualquer via. Então você pode mandar 512, receber 512, mandar 100, receber 80, e te permite trafegar o áudio em várias direções também. Então imagina, você tem vários equipamentos, você tem PA hoje que já tem Dante. Então você tem o PA com Dante, você liga no seu mixer com Dante, liga num rack de entrada e saída no palco com Dante, tá todo mundo trafegando via rede, tá? Pessoal, vou encerrar agora. Obrigado pela presença de todos vocês. Espero que tenha sido útil e proveitoso. Como eu disse para vocês no começo, a gente vai falar de conceitos básicos. Rede é um tema bastante extenso, bastante complicado. A gente entrar a fundo, então acaba não dando muito tempo no webinário. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, mandem um e-mail para mim. Terei maior prazer em responder, tá bom? E até mais. Tchau, tchau.